pessoal, tudo bem? Que bom que estão comigo de novo aqui para mais uma aula de ciências, né? Estão aí na casa de vocês, espero que estejam bem, com saúde, tá ok? Quero mandar um abraço aí para o aluninho meu do nono ano, lá de Marliéria, tá? O Alan. A aula de hoje será modelos atômicos, tá? Uma aula da semana 2 do PET 2. Meu nome é Marisa Araújo, professora de ciências de vocês, tá? O que queremos aprender na aula de hoje? Nós iremos aprender qual habilidade a gente vai desenvolver? Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria, a constituição do átomo e composição de moléculas simples e reconhecer a sua evolução histórica, a história aí em torno do átomo, tá ok? Eu inicio aqui o slide, né, com essa escultura aí, né, Le Penseur, o pensador. Tá? Por quê? Imagine, século V antes de Cristo, os pensadores ali, ó, pensando de que é formada a matéria, de que é formada a matéria. Observa aqui, olha, os materiais, né? Minerais, né? O solo, as árvores, as pessoas, de que tudo isso é formado? Tem que ter algo, né, primordial, tá? Então, esses pensamentos que começaram lá antes de Cristo foram importantíssimos aí, né, a evolução desses pensadores para chegar até hoje. Então, o que eles pensavam, gente? Olha, vamos ver aqui. Olha, 500 anos de Cristo, Leucipo, ele acreditava que existiam seres invisíveis porque eram microscópicos, não eram visíveis, né? E deveriam ser indivisíveis e conhecidos apenas pelo raciocínio. Ah, eu acho que existe uma coisa pequenininha ali que forma a matéria. E seriam os verdadeiros elementos que formavam tudo que existe por meio aí de agregação, de combinações. Então, eu imaginava algo, existe algo, né? Então, assim, uma imaginação aí mesmo bem generalista e sem muita explicação, tá? Voltando aí com os pensadores Leucipo e Demócrito, tá, gente? Olha só, eles formularam a ideia de haver um limite para o tamanho das partículas. Olha, a matéria deve ser formada por algo pequeno, né? Que você vai dividindo. Imagina uma maçã, você vai picando, 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 picando. Olha aqui, ó, a imagem, eles picando aqui, né? Uma massa. Até chegar a um ponto em que não se podia mais reduzir. Seria algo indivisível, tá? Tá certo? Então, olha o nome, átomo, não divisível, tá? Então, o Demócrito, aqui ó, Demócrito, né, nomeou aí como átomo, A de não, tomo de divisível, não divisível, a partícula bem pequenininha, tá? Tá certo? Então, olha só, a palavra átomo surgiu lá antes de Cristo. Eu fico fascinada aí com esses pensadores. Evolução dos modelos atômicos. Olha, eu falei antes de Cristo, vou dar um salto agora gigantesco para século XVIII, tá? 1766 a 84, que aí a faixa cronológica da vida aí do John Dalton. Já fazendo experimentos, porque a ciência ela é empírica, ela é experimental, mas experimentos não tinha muita tecnologia, então experimentos falhos, né? Muitos deles aconteceram. Então Dalton fez um experimento simples e ele comprovou que o átomo era uma bolinha. Vou pegar aqui a bolinha para vocês, lembrando uma bolinha de bilhar, tá? Essa de sinuca, tá? Então, ele fez um modelo de bolinha de bilhar. O que seria, então, esse modelo de Dalton? O átomo seria uma esfera maciça, quer dizer, não teria espaços vazios, tá? E indivisível. E sem carga, apenas aqui uma bolinha.
A gente utiliza esse modelo de Dalton para fazer assim, a molécula de água, você põe as bolinhas. A gente usa ainda mais só para ilustrar mesmo. Aqui mostrando, olha, o átomo de hidrogênio, de oxigênio, nitrogênio, cada um teria uma bolinha diferente, tá certo? Então, um modelo bem simples, porque os experimentos aí foram também bem simplesinhos, tá? Então, primeiro aí, Dalton. Resumindo, John Dalton comparou o átomo a uma esfera maciça, extremamente pequena e indivisível, chamada de bola de bilhar, tá? Toda matéria é formada por partículas extremamente pequenas, que são os átomos. Os átomos são esferas maciças, homogêneas, indivisíveis e eletricamente neutras, sem carga, tá? A formação dos materiais se dá por meio de diferentes associações entre átomos iguais ou não, que vão formar aí as substâncias compostas ou moleculares. Então, ele imaginava aí uma nuvem de poeira, os átomos ali como essa poeirinha que você vê quando bate assim, um raio de sol, você vê a poeirinha, e aquilo se agregando, formando outras combinações e outras moléculas. Mas Thomson, que é um outro cientista, tá? Ele já pensou um pouco diferente. Mas espera aí, como que eu vou explicar a eletricidade, a natureza elétrica da matéria? Porque Dalton falou que o átomo não tem carga, é neutro. Então, o Thomson fez outros experimentos, tá, gente? E provou que sim, ele descobriu o elétron, tá? Estudando raios catódicos, né? Não vou entrar nesse detalhe, mas ele percebeu aí que esses raios eram carga negativas, tinha uma partícula de carga negativa que é o elétron, tá? Então ele fez um novo modelo, se eu pegar aqui a minha bolinha de Dalton, né? Essa bolinha seria de carga positiva e nela incrustados, né? Como se fossem umas bolinhas de carga negativa ao redor. Então, ele fez uma comparação até engraçadinha, que ele comparou com pudim de passas. Então, quando cai assim, lá na atividade de vocês, pudim de passa, você já lembra de quem? De Thomson, tá? Que seria, a massa seria o átomo, né, positivo, e as passas, os elétrons negativos. Olha aqui o modelo dele. Então, o que foi de diferente? Diferencial? A carga, ok? Positiva e negativa. Resumindo, o modelo de Dalton não satisfazia perguntas como natureza elétrica da matéria, por isso Thomson, ainda no século XIX e XX, ele descobriu o elétron, tá? Aqui ó, em 1897, propôs o modelo de um pudim de passas, colocando aí cargas positivas, né? Carga positiva incrustadas de cargas negativas. E lembrando que o modelo dele seria uma esfera maciça, formada por um fluido com cargas positivas, no qual estão dispersos os elétrons, ok? Mas Rutherford, eu coloquei Rutherford, portuguesando Rutherford, né? Vamos falar Rutherford. O Rutherford, ele não concordou com isso, tá? Lá em 1911, lá para frente, ele fez um experimento importantíssimo, porque ele falou assim, mas será que o átomo é uma esfera maciça? Não tem espaços vazios? E fez um experimento, né, clássico. Ele usou aqui, olha, uma fonte de radiação do elemento polônio, liberando a partícula alfa, que é uma partícula positiva. Espera só um pouquinho, deixa eu apagar aqui, porque eu fiz uma baguncinha. Então, aqui, ó, a partícula positiva, tá? Que é a partícula alfa. E ele bombardeou uma lâmina de ouro, tá? Essa lâmina de ouro aqui, e em torno dela, vai ter aqui algo para captar essa luz, né? Algo radiográfico para captar essa luz. O que aconteceu, gente, esse anteparo fluorescente aqui? Quando ele lançou a partícula alfa positiva, o que aconteceu? Olha que interessante. Ele percebeu
que ficou aqui registrado nesse filme fotográfico alguns flashzinhos de luz intensos, outros mais fraquinhos. O que ele percebeu? Que nesses, olha, que algumas partículas, elas não foram desviadas, ela passou direto, olha. Então, ela veio aqui nessa direção e chegou aqui. Então, ela não foi desviada, tá? Não tinha nada atrapalhando a passagem dela. Algumas foram desviadas, olha aqui, ó, para cá, ó. Saiu aí da direção, tá vendo? Então, teve alguma barreira, alguma coisa atrapalhou ali. Quer dizer que no átomo tem alguma coisa que atrapalha aí, que desvia a carga positiva aí dos raios alfa. E algumas outras foram apenas, desviou um pouquinho de forma menor. Eu vou mostrar aqui, a intensidade menor, vou mostrar no próximo slide para você entender o que eu estou dizendo. Olha só. Com esse experimento de jogar raios alfa numa lâmina de ouro e perceber os raios desviando ou não, o que ele desenhou? Olha, o átomo, então, ele tem um núcleo que é positivo. Por que positivo? Porque os raios alfa aqui, ó, que também são positivos, ele chocou. Positivo com positivo repele. Por isso que houve esse o quê? Olha, desvio. Ah, então o núcleo é positivo. Tem uma partícula lá, que o estudo dela começou anteriormente, tá? Com Eugen Goldstein. Mas o Rutherford, ele deu continuidade a esse estudo aí e nomeou o próton, tá? Que é a partícula positiva lá no núcleo, tá certo? E por fora, nós temos a eletrosfera. Vamos ver aqui a eletrosfera, olha só, girando como se fosse um modelo planetário, né? O Sol no meio, que é o núcleo, e os planetas. Quem seriam os planetas? Os elétrons, tá? Negativos. Então, vocês podem perceber que, olha só a interpretação do experimento, como é que é importante você interpretar, né? Desviou aqui, positivo. Passou direto porque existem muitos espaços vazios. Ah, quer dizer então que o átomo não é uma esfera maciça. O átomo tem muito espaço vazio, tá? Então, com isso, com esse experimento interessante, ele propôs um modelo planetário. O núcleo positivo com os prótons, né, carga positiva, os elétrons girando negativamente aí, cada um em sua órbita, né, elíptica, né, ele colocou, como se fosse modelo do planeta, planetário, tá? Se fosse modelo de Thomson correto, não haveria desvios, né, mas houve desvios aí, mostrando, então, que seria dessa forma o modelo. Então, aí, Rutherford com o modelo dele planetário, tá certo? Então, lembrando, eletrosfera e núcleo. Mas, ainda não satisfeitos, né? Vamos falar agora do Bohr. O Bohr, que é um outro cientista, ficou intrigado. Eu vejo defeitos nesse modelo de Rutherford. Quais são os defeitos? Gente, pera lá. O elétron, ele tem uma energia, né? Cada elétron tem uma energia e fica aí num nível, tá? Que são chamados de camadas. Olha, camada K, camada L, camada M e segue. N, O, P e Q. São 8 níveis de energia. Por quê? Se os elétrons ficassem girando em qualquer posição, ele ia perder a energia e pá, ele ia chocar com o núcleo. E isso não ocorre. Então, ele propôs esse modelo colocando, né, níveis de energia e cada elétron vai ocupar o seu nível, tá certo? Agora, olha que interessante, tá? Essa energia, ela é crescente. O que quer dizer isso, Marisa? Eu vou brincar aqui. Faz de conta que a energia para ficar aqui perto do núcleo seria 2. Aqui seria 200, aqui seria
2.000. Ela iria aumentando. Por quê? Vamos imaginar uma galinha com os pintinhos? A galinha, os pintinhos que estão próximos dela, ela não precisa ter muita força para poder guardá-los. Ela vai tentar abraçar quem está mais externo, não é? Então o átomo vai ter mais energia para pegar os elétrons que estão nas camadas mais externas. Por isso elas têm mais o quê? Energia, tá certo? Para poder ficar próximo aí do núcleo. Essa aqui é a brincadeira, a comparação que eu vou fazer com vocês. Aí, olha que interessante isso aqui, olha. Para cada elétron, são permitidas certas quantidades de energia com valores múltiplos inteiros do fóton, que é o quanto ou quantidade de energia. Cada elétron teria uma quantidade, um pacote de energia em sua camada. Agora, olha que coisa interessante que o Rutherford pensou, que até um exercício aqui. Ele associou o modelo atômico com ondas eletromagnéticas. Por quê? Estudando a luz, o fenômeno luminoso, eles perceberam que alguns gases de certos elementos, quando passavam por um prisma, eles liberavam espectros, né, de luz, de cores diferentes. Lembra do arco-íris? Que passa por um prisma, que é uma gota d'água, e libera ali aquelas cores, né, diferentes. Então, olha que interessante. Ele percebeu que se jogasse cobre numa chama, ela produzia uma cor verde, o lítio, uma cor vermelha, vermelhada, e aqui, apagou aqui embaixo, deve ser o potássio, então pode ser até o sódio, uma cor amarelada. Aí, como assim? Olha que interessante o fenômeno luminoso aí explicando que o átomo existe um espectro atômico de cores. Olha só, vou pegar esse pacote aqui, tá? Faz de conta que eu sou um átomo, que eu estou aí na minha camada mais interna, que tem uma menor energia, então eu estou no estado mais estável, estou na minha camada de menor energia. Mas se eu recebo uma energia, né, um aquecimento, uma chama, ou até mesmo a luz, eu vou poder, então, eu recebi uma carga maior de energia e aí eu posso pular, então, para a camada seguinte, porque a próxima camada tem mais energia e eu já tenho essa energia que eu ganhei. Só que esse momento é muito instável. O átomo tende a voltar a seu estado original. Tá certo? Então, olha que interessante. Para ele voltar atrás, ele tem que liberar essa energia que ele ganhou, esse pacote, o quanto. Como é que ele libera isso? Em forma de ondas eletromagnéticas, em forma de luz, tá certo? A cor tem a ver com o comprimento de onda, tá? Se for amarelo, se for azul, se for verde, é o comprimento de onda referente à quantidade de energia desse pacotinho que ele liberou. Vocês conseguiram entender? Tá? Então, só para vocês lembrarem que quando o elétron muda de nível de energia, aqui olha, ele passou do nível 1 para o nível 2, na hora que ele voltou, ele liberou aí uma onda eletromagnética em forma de luz, tá certo? Aqui do 2 para o 1 liberou esse azul forte. Da segunda camada, voltando para a primeira, liberou aqui outra cor. E aqui também, da segunda para a primeira, liberou a cor vermelha, ok? Então, com esse experimento baseado na luz, foi comprovado, então, que não existem órbitas onde os elétrons vão circular, tá? Só, gente, que nós temos um novo modelo, que é o modelo atômico quântico, que já dizem que não dá para você definir aonde está o elétron exatamente ali na eletrosfera. É o princípio da incerteza. Eu acho que ele deve estar aqui ou aqui. Não dá para saber a velocidade nem a posição dele. Então, eles imaginam o quê? Uma nuvem eletrônica em torno do átomo, tá? É o modelo mais atual, tá certo? A posição exata de um elétron não pode ser definida, tá ok? Espero que tenham entendido. Se tiver dúvida, volte aí, né, no PET de vocês. Uma questãozinha rápida. Qual o modelo que propôs a existência de uma eletrosfera ao redor
de um núcleo atômico de carga positiva? Foi Thomson, Dalton, Rutherford ou Demócrito? Modelo planetário, quem é? Letra C, ok? Lembrando que nós estudamos hoje os modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e o modelo quântico, ok? Essa foi minha referência bibliográfica. Até a próxima com a aula da Marizinha. Um grande abraço e um grande abraço no coração em homenagem a essa aula a Márcio Salles.